Com 48 anos de história em Brasília, a Magrela é a maior multimarcas da capital federal e uma das mais importantes de todo o Brasil. É na Magrela que você encontra as principais marcas nacionais e internacionais, além de peças próprias e exclusivas, garantindo uma experiência luxuosa de compras. Com designs jovens, marcantes, sofisticados e que seguem um alto padrão de qualidade que somente a Magrela exige, você pode escolher os melhores estilos para o dia a dia e para as ocasiões mais especiais em um só lugar. Magrela, Lago Sul e Parque Shopping. Olá, telespectadores da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje nós vamos conversar, com a Dinorá Borges, que é membro da Associação dos Moradores do Varjão e desenvolve lá um trabalho de reciclagem, na região, E vamos conversar também com o nosso amigo Leal, nosso comentarista aqui do Tribuna Livre. Seja muito bem-vinda, viu, Dinorá? Obrigado, vocês também. Seja bem-vindo aqui, lá no nosso local de trabalho. Tá certo. Me diga uma coisa, conta um pouco pra gente aí a história da associação, Começou lá conosco assim, tinha muito carroceiro na comunidade, Teve acidente, sujava muito a rua, E aí via os curral para recolher os cavalos, aí muita gente dependia daquele trabalho, Para manter a família com os papelões, os ferros, E aí viu que como sujava muito a cidade e ia causar mais acidente, o que resolveram? Juntou a administração, fazer aquele galpão de reciclagem. Então, pus esses pessoal trabalharem lá dentro. Só tem que aí, como eu estava agora, hoje em dia lá não tem nenhum desses, Dos primeiros. Dos primeiros trabalhadores que comandavam essas carroças, Quando foi que começou? Isso já tem mais de 10 anos. Nós estamos bem antigos lá, Aí começamos assim, com muita, apoio do pessoal de fora tudo, para construir ali, para levantar aquilo ali. Aí começamos a trabalhar, trabalhando, e estamos hoje ali já com 20, mais de 20 mulheres trabalhando. 20 mulheres trabalhando, E como é que é feito esse trabalho? Diz pra gente. Esse trabalho, assim, ele envolve muito, assim, a comunidade e está sendo bem visto, graças a Deus, o mundo todo, Para a nossa comunidade, o mundo todo. Assim, porque a gente separa o plástico, que nem o colega estava falando aqui, que chama o papel de seda, Sim. O plástico de seda. Então, ele é separado o colorido, o branco com o colorido. Quando você for lá, a gente vai te mostrar. O preto, já vai só o preto, naqueles bags. Então, vocês fazem a coleta do material. Exato. E, a partir daí, vocês fazem a reciclagem. Isto. Eles fazem uma seleção. Uma seleção, Faz uma seleção lá fora e coloca na máquina, que nós estamos com problema com a máquina quebrada. Aí lá dentro que faz a separação completinha, a divisão. Lá dentro aonde? No galpão. Dentro do galpão, Deixa eu interromper aqui, na condição de comentarista Tá bom. e de interessado nesse assunto. Deputado Raimundo Ribeiro, deixa eu lhe dizer uma coisa. O motivo desse encontro aqui é importantíssimo, exatamente pela possibilidade que você tem de auxiliar nesse trabalho. Nós temos acompanhado essa atividade e ficamos assim olhando, porque um trabalho de resultado importantíssimo. E quando você chega lá, nós estamos falando de uma máquina, que a dona Dinorá dizer que está quebrada, uma máquina extremamente importante para esse trabalho estar lá parada. Quer dizer, algo que você pode fazer, que alguém pode auxiliar, ou chamar a atenção da sociedade para que ajude. Um caminhão, por exemplo, que eles têm, o caminhão deu um problema, aí vai para o SLU diz que conserta, mas vai cobrar em parcelas durante... Gente, deputado Raimundo, vamos lá, se joga de dinheiro fora nesse planeta, vamos ajudar bastante. É verdade, o problema do caminhão é mecânico? É mecânico. É porque assim, as peças dele é tudo original. Aqui em Brasília não consegue, Aí a gente pôs para conserto, entendeu? E nada adiantou. Mas aí eu te pergunto o seguinte, qual é a importância da reciclagem, como um instrumento de conscientização das pessoas? É muito bom, a pessoa se conscientizar, porque o que acontece?
que nem eu comecei a te falar, os pratos já vai separado, o papelão já vai separado, né? Pelas próprias pessoas. Isso. Aí, quando chega lá para nós, a gente separa isso tudinho, porque vem muita coisa misturada. Aí, coisa de vidro, a gente não recebe tonelada, porque não tem como... Em Brasília não existe. Em existe. Brasília não existe, Nada para tratar o vidro. entendeu? Assim, para desfazer dos vidros. Aí, o que acontece? Coisa de higiene em casa, a gente pede, né, para a pessoa, eles mesmos dão um jeitinho no seu quintal, ser enterrado, ser queimado, entendeu? Para não colocar para nós. Aquilo que não seja possível para vocês fazerem a reciclagem, então entregam. Não diga, Léo. Deputado Raimundo, deixa eu te falar só uma outra coisa aqui. Eu estou frisando bem para a gente poder entender o nível de importância. Eu fui levado a conhecer essa atividade por conta de estar cuidando de uma comunidade razoavelmente esclarecida, claro, que não sabia o que fazer com lixo. E está se tornando um problema sério. Então, nós fomos visitar essa atividade para a gente poder orientar todo o nosso pessoal que produz uma carga de lixo muito grande, como fazer a separação de imediato para que tenha uma utilidade e um aproveitamento econômico. Porque a associação vende esse material hoje para uma empresa, vai lá e vai buscar já tudo separado, eles pesam e pagam. E é com esse recurso que se remunera as pessoas que lá estão. Não é isso? É uma roda que gira. Exatamente. Né? Aproveita o descarte do lixo, transforma ele num bem econômico e volta em recurso como benefício para essa comunidade. E hoje você tem 20 pessoas trabalhando. Trabalhando lá. Direta, né? Fora Isso financia também as atividades da associação enquanto associação de moradores? Para os eventos? Negocinho, porque o que acontece? Quando eles precisam lá de alta, aquelas garrafinhas de cerveja, que tem aquelas, a gente doa. Latra para fazer festinha, a gente doa. Né? Lá vem um torno assim de palco, a gente doa para as creches, para os colégios, entendeu? Altas coisas. Tampinha de garrafa, eles vão buscar, a gente doa, a gente não cobra. Nossa, entendeu? Que coisa boa. Parabéns, viu? Obrigada. Aí, qualquer hora dessa, a gente vai lá fazer vai uma lá, visita, viu? Sim, você é bem-vindo, bem recebido lá para você ver o nosso sofrimento, o nosso trabalho. Diz aí para o nosso telespectador qual é o endereço de você lá, para que, caso alguém queira visitar, né? Você entrando ali na passarela, é a primeira entrada, do lado esquerdo. O centro é tão importante que tem a placa lá também. A primeira vez eu fui preocupado como encontrar. Quando eu cheguei na entrada do Vajão, a placa é placa oficial do DE, tá lá. Centro, Vajão, pronto, não tem erro. Que beleza. E uma série de condomínios, tanto condomínio vertical como horizontal, tem ido lá conhecer para aprender um pouco o que fazer com a separação do lixo. Eu estou entusiasmado com o trabalho dela. Tá certo. Não estou mais do que ela, porque é ela que faz. Tá obrigada. Mas olha, quero te agradecer muito, viu, Dinorá? E qualquer hora dessa a gente vai lá fazer uma visita. Vai, que eu vou te esperar. Tá bom, obrigada. E o Tribuna ali volta já. Com 48 anos de história em Brasília, a Magrela é a maior multimarcas da capital federal e uma das mais importantes de todo o Brasil. É na Magrela que você encontra as principais marcas nacionais e internacionais, além de peças próprias e exclusivas, garantindo uma experiência luxuosa de compras. Com designs jovens, marcantes, sofisticados e que seguem um alto padrão de qualidade que somente a Magrela exige, você pode escolher os melhores estilos para o dia a dia e para as ocasiões mais especiais em um só lugar. Magrela, Lago Sul e Parque Shopping. E hoje nós vamos começar com um tema que é pauta de todos os jornais, é a pauta da semana, né, que é a questão da execução provisória das penas, né, que será discutido, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Segundo a presidente do Supremo, né, ministra Carmen Lúcia, não vai ser discutido por causa do caso Lula, mas será certamente discutido. E para falar um pouco sobre isso, né, para a gente debater aqui, nós contamos com o Dr. Tiago Sena, que é o vice-presidente, né, da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas.
Seja muito bem-vindo, viu, Tiago? Obrigado, deputado Raimundo. Obrigado pelo convite também. Queria já introduzir falando sobre um pouco sobre essa execução provisória, que é um tema agora, né, contemporâneo, que toda a população está interessada também em saber. E isso, vou fazer um pequeno, relembrar um pouco. Em 2016, o Supremo decidiu, isso de uma forma que pegou o mundo jurídico de uma surpresa imensa, e simplesmente rasgou, sublinhou o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que prevê a presunção de inocência. Por que eu digo isso? Porque em 2016, o ministro Teori, ele era relator de um habeas corpus, que era de um paciente, de um cidadão de São Paulo. Ele, num caso até inusitado, aquela hipótese que pouca gente comenta, em 2016, nessa hipótese que foi a mudança da legislação, da jurisprudência no caso, ele deu a liminar para soltar esse paciente, que era o pedido do paciente. E, posteriormente, levou a plenário uma matéria que era para discutir sobre execução provisória. Então, veja você. Execução provisória da pena. Execução provisória da pena. E, na época, o que o paciente levou em habeas corpus era para discutir se existiam requisitos da necessidade da sua prisão preventiva. Então, veja você, trouxe um prejuízo no habeas corpus. Quer dizer, mudou o curso. Além de ter mudado o curso e ter afetado um tema que não era de responsabilidade deles, porque não foi pedido no habeas corpus e não era objeto do habeas corpus, até porque trazeria prejuízo ao impetrante, eles discutiram simplesmente sobre uma execução provisória que afetou todo mundo, inclusive o paciente que estava querendo saber se existia a necessidade da sua requisita da prisão preventiva. E mais inusitado ainda, que o próprio ministro relator já teria deferido a liminar para aquele paciente. Quer dizer, ele foi à justiça, como se ele tivesse ido numa mercearia, aí pediu uma banana e deram para ele uma melancia. Exatamente. E essa melancia vai todo mundo ter que comer. Aí todo mundo tem que comer. Mas só para poder contextualizar aí para o nosso telespectador, veja só, o que está se discutindo é o seguinte, a pessoa, quando ela é condenada em primeira instância, o processo sobe, vai para a segunda instância, a sentença que condena confirma, né, aquela condenação, e ele ainda tem alguns recursos que podem ser impetrados perante o Superior Tribunal de Justiça e perante o Supremo Tribunal Federal. O que se discutiu é se pode-se executar a pena tão logo seja confirmada a decisão de segundo grau. A meu ver, a Constituição Federal estabelece que ninguém poderá ser trancafiado antes de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. O que significa dizer, o trânsito em julgado não pode mais sequer discutir. Quando se esgota-se o prazo do recurso que o advogado não mais tem. Então isso está na Constituição. Existem outras legislações derivadas da Constituição, inclusive, que reafirmam esse entendimento. Exatamente. Né? Mas o Supremo Tribunal Federal, neste caso que você acabou de contar, decidiu que pode começar a execução após a confirmação da sentença em segundo grau. E é bom trazer para o público também, até para o público que não opera o direito, explicar um pouco o que é o segundo grau. Todos os estados, eles compõem os tribunais locais, todos tem um Tribunal de Justiça, que é o órgão máximo do estado, e os tribunais regionais federais, que cuidam das matérias de competência da União. Então, esses tribunais, considerados os tribunais de segundo grau, quando esgotam os recursos, que é a hipótese, por exemplo, do nosso ex-presidente Lula, esgotados os últimos recursos, o Supremo já autorizou a execução provisória. E é isso que está se debatendo hoje, se vai se rediscutir essa matéria, e como você mesmo já disse, não será trazida em critério pelo Lula, mas sim em qualquer outro habeas corpus, que qualquer cidadão que possa ter necessidade disso. Pode o ministro afetar para o plenário, ou seja, é um pouco até temerário, com todo respeito à decisão da ministra Carmen Lúcia, mas não só compete a ela, mas sim pode competir a qualquer ministro trazer esse tema ao plenário. Então, nós estamos lendo muito na mídia que não vai ser pautado nem em fevereiro nem em março, que ela falou. Ela quis dizer, quer dizer, na verdade, o que a gente está vendo é uma pressão da mídia para que não seja pautado. O que me causa espécie, Tiago, não é a discussão em si. O que me causa espécie é que o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que só existe para isso, esteja dividido num tema que me parece que o texto é de uma claridade solar. E os reflexos dessa decisão não são
para benefício do direito penal, do processo penal e da Não. pena. Ele só traz prejuízo para o inocente, deputado Raimundo. Ele Exatamente. traz porque, ainda que sejam 100 condenados na cadeia, em que a pena seja mantida, mas uma injustiça que seja, ou uma condenação que o recurso especial ou o STJ reverta, quem é que vai tirar aqueles dias de prisão que o paciente ficou preso ou que o réu ficou preso 1 ano, 2 anos, 6 meses, que é um prazo curto. Eu lhe digo 6 meses hoje de prisão e depois você vem absolvido. Quem é que recupera os 6 meses de vida? Não, não há recuperação, né? Exatamente. Tem prejuízos irreparáveis. O atual cenário diz o seguinte, a ministra Carmen Lúcia disse, não, nós não vamos rediscutir, não sei o quê. Veja só, se o tema for levado ao Supremo, tudo bem, a pauta é da presidência, mas é da presidência, não é com poder absoluto de dizer, não, mas isso eu não quero porque hoje eu estou chateado. Não, não é isso. Sim. As pessoas têm o poder discricionário, mas é um discricionário que é limitado. O que ela tentou desvincular é que, como vai existir bastante essa pressão em razão do caso Lula, é que se for levado, como você mesmo disse no começo do programa, se for levado, não vai ser por conta do Lula. Exato. Pode ser lá na frente, mas se for, pode ser levado em fevereiro, março, por qualquer pessoa que tenha esse interesse. E nós temos uma situação também muito grave no Brasil, que assim, 40% das pessoas, né, que estão presas provisoriamente. Dado Quer do dizer, CNJ. hoje, dado do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, hoje nós temos, salvo engano, 726 mil pessoas encarceradas no Brasil. O Brasil é o 3º país que mais prende, só fica atrás dos Estados Unidos e da China, salvo engano. Exatamente. Né? Temos 726 mil, quase a metade são presos provisórios. Ou seja, que normal não tem isso? a formação da culpa ainda totalmente. Né? Que não normal resolve. isso? Exatamente. Nós estamos realmente num Estado democrático de direito? É complicado, né? Exatamente. E mais, hoje nós sabemos nosso sistema penitenciário falido, que não ressocializa nenhum. E eu digo por experiência própria, por ter convivido com muitas experiências de réus inocentes de fato, aquele rapaz que cometeu um crime, um homicídio, ou que seja, de forma passional, que não vai voltar a ter outros homicídios, ele vai conviver com pessoas e com outros tipos de bandidos da pior estirpe, de todo que ele vai você entrar imaginar. na universidade do crime. Ele vai entrar na universidade do crime, exatamente. É o cárcere, né? Exatamente. E vai hoje que o objetivo é a ressocialização, isso não existe. No nosso sistema é falido, isso não existe. Infelizmente, nós temos essa situação. Por quê? Porque os órgãos de controle, alguns cargos não estão sendo ocupados por pessoas com, às vezes até tem um preparo intelectual, mas não tem a maturidade para entender o quão importante é aquele cargo que ocupa. E aí dando a fazer besteira, por interesse pessoal, ou porque arrumou uma namorada que quer o lugar de não sei quem, que inclusive tem um caso em Brasília, né? Ou porque tem preferência política, né? Às vezes não gosta de um determinado deputado. Aqui em Brasília já aconteceu, né? Nós temos um governador, o Rodrigo Hollenberg, que idealizou uma ação draconiana junto com amigos de infância. Sim, entendeu? Sim. E aí isso gera um problema danado, entendeu? Por quê? Porque não se repara. A partir do momento que a besteira foi dita, né, na imprensa, aí pronto, se esparrama, né? Hoje, infelizmente, a cultura do Ministério Público Federal, principalmente, eles primeiro denunciam e depois investigam. E se nós vemos essas grandes operações, principalmente, nós vemos um leque, às vezes, de uma denúncia com 50 pessoas. Vai 13, 15, 20 pessoas absolvidas no decorrer da instrução, que o próprio Ministério Público denunciou, ao final pede a absolvição. Mas e o reparo financeiro que gastou com advogado, com o psicológico? Ou seja, hoje o Ministério Público está com a cultura de que quando estoura uma operação essas operações grandes, ele denuncia a secretária, a moça que serviu o cafezinho, qualquer um que por alguma hipótese possa ter se envolvido naquele fato apurado. E depois, no decorrer da instrução, você que prova sua inocência. Ou seja, é uma inversão. Inversão de valores. Mas olha, Thiago, te agradeço muito, entendeu? A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, também presidida pelo nosso grande companheiro Michel Saliba, né? Nos empresta um quadro aqui para trazer esclarecimentos para você, telespectador do Tribuna Livre. Fica muito feliz e esperamos recebê-lo numa outra oportunidade. Estamos às ordens. E o Tribuna Livre volta já já.
Com 48 anos de história em Brasília, a Magrela é a maior multimarcas da capital federal e uma das mais importantes de todo o Brasil. É na Magrela que você encontra as principais marcas nacionais e internacionais, além de peças próprias e exclusivas, garantindo uma experiência luxuosa de compras. Com designs jovens, marcantes, sofisticados e que seguem um alto padrão de qualidade que somente a Magrela exige, você pode escolher os melhores estilos para o dia a dia e para as ocasiões mais especiais em um só lugar. Magrela, Lago Sul e Parque Shopping. Estamos de volta com o Tribuna Livre, agora com o quadro O Minuto do Consumidor, com um especialista em direito do consumidor, doutor José Vieira, né? Que vai falar para a gente sobre os direitos e garantias do consumidor nas compras online, um tema, né, muito recorrente, as pessoas estão sempre se valendo, né, de compras online, e o doutor Vieira vai aqui dizer para a gente quais são os direitos e garantias que as pessoas têm, né? Boa tarde, deputado Raimundo Ribeiro. Na verdade, é um tema extremamente interessante, importante. Em 2013, foi editada a Lei 7.962, justamente para disciplinar as compras online, as compras eletrônicas, pelo sistema eletrônico. E nesse decreto estabelece as formas como o consumidor deve agir nessas aquisições. Que é o caso, às vezes você compra, realiza uma compra online, ou realizava, mas você não ficava sabendo o custos indiretos. Ficava sabendo só, a mercadoria custa tanto. Depois vinha frete, vinha seguro, uma série de coisas, e o consumidor se deparava com aquela situação. Com a edição desse decreto 7.962, ali vem estabelecendo as normas que os fornecedores precisam esclarecer, informar com toda clareza o consumidor. E quais são essas normas? No caso, quando é divulgado no site, ali o fornecedor é obrigado a colocar não só o preço da mercadoria que ele está colocando à disposição do consumidor, mas também esclarecer quanto é o transporte, se é que vai existir, quanto é o seguro, se é que vai existir, além de várias outras situações que muitas vezes o consumidor não ficava sabendo. E é importante que o consumidor, quer dizer isso, que o consumidor é importante que ele opte pelos sites onde tem o .com. Esse .com é que vai garantir a sua mercadoria, porque geralmente esses sites que têm uma filial no Brasil tem essa sigla, .com. A pessoa faz uma compra online. A mercadoria vem com defeito. Como é que procede a mercadoria vindo com defeito, deputado Raimundo Ribeiro, tem um certificado de garantia. E essa mercadoria vindo com defeito, você detecta esse defeito, e essas compras pelo sistema online, ele tem até 7 dias para devolver sem custo. Então o ideal é comprar de lojas que existam fisicamente no Brasil. De preferência. Né? Ficar atento a ver se a mercadoria está boa ou não. Se não estiver, você tem 7 dias para devolver para o correio sem qualquer ônus, né? É verdade. Eu agradeço a você, doutor Vieira, entendeu? Está sempre aí disposto a orientar nossos telespectadores, os consumidores, né? E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos, para encerrar o nosso programa, né,
falar sobre um tema que aconteceu, a gente estava esperando ver, né, quais as providências e tal. Todo mundo sabe, dia 6 de fevereiro, nós tivemos o desabamento do viaduto lá da Galeria dos Estados. Graças a Deus, por milagre, ninguém estava passando de baixo, nenhum carro estava passando por cima, ficou apenas o prejuízo material, não fez vítimas fatais. Mas, de qualquer maneira, fica o aviso, né? Houve o desabamento na estrutura, o governador, para variar, falou bobagem, disse que é porque Brasília está envelhecendo. Eu fico imaginando o que ele não diria de São Paulo, que tem mais de 400 anos, ou algumas capitais europeias, né? Mas não interessa aqui a gente discutir mais de negócio de governador, porque fala bobagem, porque esse é um governo zumbi, né? Está esperando acabar para poder ir embora, né? Mas o que nos interessa falar é sobre o desabamento. Veja só, Brasília, 58 anos. Brasília está com estrutura que, pelo fato de não ter tido manutenção, está acontecendo isso. Raimundo, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós envelhecemos. Todos nós. Os materiais Também. envelhecem. Manutenção, ela acontece, tem que acontecer em todos os segmentos. No nosso caso, manutenção da saúde. Nos equipamentos, manutenção continuada. Isso é uma ação, Raimundo, que não pode ser um período, espera mais um pouco, outro período. Por exemplo, nós temos aqui uma ponte JK e nós já, em algum momento, falamos sobre esse assunto várias vezes. Ponte do Bragueto, nós falamos aqui também. A ponte JK é uma ponte nova. Ela está, me desculpa a expressão, mulambo. Mulambo. Raimundo, eu fiz uma viagem de sonho, passar de Harley Davidson na Golden Gate, nos Estados Unidos. Golden Gate. Quando eu passei na ponte, eu pensei, ela foi inaugurada ontem. Bem conservado. Pelo amor de Deus. É uma questão de lógica, de engenharia. E outra coisa, nós temos serviços aqui no governo à disposição de fazer trabalho. Nós temos uma nova CAP. É verdade. E outra coisa, a nova CAP, isso é um trabalho que está sendo feito o tempo inteiro. A sociedade presenciando, sendo interrompido pontes, pinguelas, seja lá o que for, dizendo o seguinte, estamos em obra para a sua segurança. Claro. Isso é que o cidadão quer. O cidadão não quer, agora o governo trabalhando em eficiência para fazer contornos e não vai consertar as pontes. É verdade. Lembram agora recente no Japão, quando teve aquele terremoto? Demoraram 7 dias, né, para poder... 6, se aumentou 6 dias, 1. né? 6 dias para fazer e refazer aquilo que você viu com eficiência e competência. Não foi meia boca, não. Agora, o que é que nós podemos esperar se governos, e o governo que está, não entende isso, não faz com que todos os mecanismos à disposição, as secretarias que estão aí em excesso, os órgãos que estão aí, executivos em excesso, gente demais ocupando espaço. Não faz, pelo amor de Deus. É difícil. E outra coisa, nós estamos falando das pontes, das obras de arte que a gente chama de verdade, engenharia. E os buracos? Não, em cima, é embaixo. Todo mundo reclamando, não, né? não tem jeito. E a chuva está aí, eu já disse aqui numa outra oportunidade, é o asfalto Sonrisal. A chuva cai e ferve. Acaba. O viaduto caiu. Graças a Deus, não fez vítima fatal desta vez. Mas vão esperar que as coisas aconteçam de uma forma mais trágica ainda. Até agora, os relatórios que eram esperados, não saiu nada. E o pior, o governador tentando colocar culpa em alguém, pegou e demitiu o diretor do DER. Não sei se ele tem culpa ou deixa de ter. Agora, eu sei o seguinte, que o culpado é o governador, que é o responsável por eleger as prioridades. E o diretor do DER afirmou categoricamente que o governador nunca determinou que fosse feitos os reparos lá no viaduto da Galeria dos Estados. É uma pena, mas é o que existe aí em Brasília. E o Tribuna Livre volta sábado que vem, se Deus quiser, e aí com notícias boas.